Olá, Shalom, a paz. Aqui quem está falando é o pastor Rui Nascimento. Eu hoje me proponho iniciar um estudo sobre o livro, a carta de Romanos, muitas vezes chamada Carta de Paulo aos Romanos, coisa que não existiu nunca. Mas para nós falarmos eu já vou explicar porque é que eu falei que não existiu nunca. Para nós falarmos com mais propriedade sobre a carta que Paulo escreveu aos santos que estavam em Roma, não aos romanos, como se coloca. Paulo nunca escreveu aos romanos, nunca escreveu aos coríntios, nunca foi assim. E Paulo escreveu aos santos separados, aqueles que eram crentes no Senhor Yeshua, ou que pretendiam sê-lo e que estavam ainda em busca, em procura da verdade. E, portanto, não fazia sentido Paulo escrever uma carta para aqueles que eram completamente inimigos do povo judeu e que perseguiam o povo judeu e que matavam o povo judeu. Paulo escreveu para aqueles que estavam crendo em Yeshua como o Filho de Deus. E porque, veja, uma mentira que muitas vezes é repetida, ela torna-se uma verdade. Quando se diz que Paulo escreveu aos Romanos, é mentira. Se você iniciar, nós vamos fazer um estudo aprofundado, vamos versículo a versículo, e vamos ver que Paulo mesmo escreve e diz aos santos e separados que estão em Roma, chamados de entre os gentios, chamados de entre os pecadores que estavam em Roma para servir ao Senhor. Mas para nós fazermos então um estudo mais aprofundado sobre o livro, essa carta de Romanos, nós precisamos de conhecer um pouco melhor, de nos situarmos na história e de entrarmos um pouquinho na situação, no que estava acontecendo em Roma, o porquê dessa carta de Paulo e qual era verdadeiramente a situação dos irmãos naquele período da história, naquele período conturbado da história da congregação do Messias, da Igreja de Deus. Muito bem, então convém saber que Paulo escreveu aquela carta sem nunca ter ido a Roma. Essa carta chegou em Roma muito antes de Paulo. Nós vemos na carta dos Atos dos Apóstolos, aqui eu abro mais um parênteses, essa carta dos Atos dos Apóstolos, as pessoas têm muito a impressão e muitos dizem que a Igreja de Atos dos Apóstolos, a Igreja de Atos, e quando eu pergunto, a Igreja de Atos foi aonde? Onde é que era a Igreja de Atos? Ninguém sabe me responder e alguns dizem, a Igreja de Atos começou em Jerusalém. E eu quero dizer para você que a Igreja de Atos nunca existiu. Existiram os atos da Igreja, os atos dos apóstolos, os atos dos santos, as obras dos santos, retratadas e relatadas por Lucas, mas a Igreja de Atos nunca existiu. Você vê que é mais uma mentira. Quantos pastores você já ouviu pregar em cima dos altares? A Igreja de Atos, a Igreja primitiva. A Igreja primitiva também nunca existiu. A igreja é atual, ela sempre foi atual. Não existe igreja primitiva nem igreja atual. Existe a igreja. Sempre existiu a igreja com os atos daqueles que são santos. E também com os atos daqueles que não são. Porque nós vemos nesse livro de Atos, os exemplos positivos e negativos, as coisas a seguir e as coisas a não serem seguidas. Muito bem. Vamos então ao que interessa, vamos concentrar sobre essa questão da história, do ponto histórico onde se encontrava Paulo e onde se encontrava aquela congregação de Roma e o porquê dessa carta. A grande maioria das pessoas não sabe isso, a grande maioria das pessoas não sabe essa história e, portanto, analisam as coisas de uma forma muito superficial e entram nessa carta de Paulo sem o menor conhecimento da história e sem a menor preparação. E, portanto, nós, para analisarmos bem essa carta de Paulo, precisamos ter essa preparação prévia. E nós vamos entender, e vamos ver isso se nós quisermos nos debruçar melhor sobre essa história,
É preciso entendermos e sabermos que na altura em que Paulo escreveu essa carta foi quando o povo judeu, todos os judeus, crentes ou não, que viviam em Roma foram expulsos. Eles foram expulsos no ano 51, no ano 51 depois de Cristo, na altura em que Cláudio era o imperador e reinava no Império Romano, que não se esqueça que esse Império Romano dominava em Israel, dominava Jerusalém, dominava o povo hebreu, dominava uma grande parte da Europa de então e uma parte da Ásia também, muito importantes, e era um império que era um império dominante. E acontece que Cláudio detestava o povo judeu, à imagem de todos os outros imperadores, a maioria, e à imagem do que acontece hoje e que sempre aconteceu. O povo hebreu sempre foi detestado e perseguido, exatamente porque foi o povo escolhido por Deus. E, portanto, é uma perseguição a Deus e não ao povo judeu. Nós vemos isso quando Yeshua aparece para Paulo e diz: Paulo, porquê tu me persegues? E Yeshua já estava junto ao Pai. Paulo não estava perseguindo Yeshua, estava perseguindo a igreja. E quem persegue a igreja persegue Yeshua. Quem persegue Yeshua persegue Deus. E perseguir a Deus é tolice, porque ninguém vai conseguir nunca destruí-lo. Mas, vamos voltar então. Cláudio, no ano 51, decidiu expulsar todos os judeus de Roma. E nós vemos isso em Atos 16, quando Paulo se encontra com Áquila e Priscila, e depois eles vão juntos. Paulo fica trabalhando com eles, eles construíam tendas e Paulo fica construindo tendas com eles. E depois Paulo se dedica exclusivamente ao Evangelho, eles viajam junto até Éfeso, e Priscila e Áquila ficam em Éfeso e Paulo continua a sua caminhada. E depois vemos que Paulo é preso, vai para Jerusalém, é julgado, e depois de Jerusalém volta pede, durante quando ele está diante de Félix, que foi nomeado por Cláudio no ano 52 depois de Cristo, para ser o governante, representante de Roma em Israel, na Judeia. Então, nesse período, quando Paulo aparece diante de Félix, é mais ou menos no ano 54 depois de Cristo, 55, não, que Paulo aparece diante de Félix é no ano 57. E ele se encontra com Áquila e Priscila, e se você vir bem no capítulo, eu falei de capítulo 16, não, capítulo 18 de Atos, você vai encontrar essa narrativa. No capítulo 18, os primeiros 4 versículos nos descrevem que Paulo se encontra com Áquila e Priscila, que eram judeus que tinham sido expulsos de Roma por Cláudio. E Cláudio morreu no ano 54 depois de Cristo, e depois de Cláudio assumiu Nero, mais um facínora. Nero, se conta a história, ninguém conseguiu provar isso até hoje, mas que incendiou Roma para culpar os judeus, para poder puni-los e matá-los e persegui-los. Então, essa perseguição é uma coisa incrível. Então, Nero continuou essa perseguição até que depois ela se acalmou, e no ano 57, 58, os judeus puderam voltar para Roma. E aí voltou Priscila e Áquila, aos poucos foram voltando, e Priscila e Áquila voltou para Roma até cerca do ano 61, 62, eles estavam em Roma. Como é que nós sabemos isso? Porque está lá em Romanos, na carta de Romanos, que foi provavelmente escrita e deve ter chegado em Roma por volta do ano 60 depois de Cristo, e Paulo só chega em Roma em 62, 63, 64 depois de Cristo. Portanto, Paulo escreveu sem nunca ter ido lá. E nós vemos isso também narrado no livro de Atos, no capítulo 26, 27, 28, nós vemos a chegada de Paulo em Roma no ano 63 depois de Cristo. E Paulo nunca tinha ido lá. Mas a carta de Paulo já tinha chegado, antes de ele já tinha chegado em Roma. Então, sabendo isso, por que o tal do Cláudio decidiu expulsar de Roma os judeus? Bom, por várias razões, mas uma das razões principais era a perseguição dos judeus ortodoxos, dos judeus tradicionais, daqueles que não aceitavam Yeshua, a perseguição desses judeus aos judeus crentes. É muito
você vê que a própria história que vem sendo contada, ela tem uma tendência mentirosa e tem uma tendência a descartar o povo hebreu, o povo judeu de todo o Evangelho. E, portanto, colocou-se essa mentira de que Paulo escreveu aos romanos. Ora, se escreveu aos romanos, não escreveu aos judeus. Só que o problema é o seguinte: judeu não é uma nacionalidade. Judeu existe no mundo inteiro. Existe judeu que nasceu nos Estados Unidos, existe judeu que nasceu em Roma, existe judeu que nasceu no Brasil, existe judeu que nasceu em Portugal, na Espanha, existe judeu que nasceu na Alemanha, existe judeu que nasceu em tudo quanto é lugar, porque judeu não é uma nacionalidade. Judeu é uma etnia. Judeu é uma religião. Judeu, já expliquei isso em outros vídeos, o que é isso de ser judeu. Então, os judeus que estavam em Roma, que não concordavam com essa história do Messias Yeshua, à imagem do que eles fazem até hoje em Jerusalém, em Israel, em várias cidades de Israel, os judeus ortodoxos perseguem os judeus crentes, os judeus messiânicos. Há pouco tempo atrás, colocaram fogo, os judeus ortodoxos colocaram fogo dentro de uma sinagoga de um pastor judeu messiânico, do pastor Yosef Shulam. Colocaram fogo na casa dele. Os judeus, é comum vermos os judeus ortodoxos com aqueles chapéus ouros e tal, aquelas barbonas, tipo assim, que é a minha, né? Não é que eu sou judeu ortodoxo, não tem nada a ver com isso. É comum vermos eles nas portas das igrejas, das congregações messiânicas, das sinagogas, lá é sinagoga, não é igreja não, é sinagogas judaicas messiânicas. É comum vermos eles distribuindo panfletando contra Yeshua, com mentiras dissimuladas e com informações distorcidas para perseguirem esse povo. Até hoje isso existe em Israel. Isso não é história minha. Então, essa perseguição que havia entre judeu contra judeu, isso é muito comum, nós vemos isso nas histórias, nas narrativas da Torá, do Tanakh. Nós vemos essa luta entre o povo judeu, perseguição de tribos contra tribos, quase arrasaram com a tribo de Benjamim. No livro dos Juízes nós vemos isso. Então, é uma guerra entre judeus mesmo, coisa incrível que tem acontecido. E nesse período, essa guerra se acentuou, essas perseguições, essas contendas. Você veja que quem condenou Yeshua, na verdade, foi Pilatos. Mas quem obrigou quase a que isso acontecesse foram as autoridades judaicas. Eles levaram como... Eles não podiam mais apedrejar ninguém. Em determinado momento da história, os judeus não tinham mais condição de apedrejar porque eles estavam sendo governados por um governo romano e os romanos não autorizavam, não consentiam o assassinato e a morte de ninguém. Tinha que, aonde os romanos chegavam, a lei vigente era a lei romana e tinha que ser primeiro condenado para depois ser executado. Por isso eles disseram... O Pilatos disse para o povo lá, para as autoridades: olha, eu não vejo nele crime nenhum, levem ele. Não, nós não temos nós não podemos, nós temos uma lei e segundo essa lei ele tem que ser pendurado, tem que ser crucificado. Matem vocês ele. Não, nós não podemos matar, é você que tem que matar. Então Pilatos teve que decidir e o Senhor Yeshua foi condenado e pendurado. Porquê? Porque o que tinha que reinar era a lei romana, por isso eles levaram Yeshua a Pilatos. E era tanta contenda e tanta confusão em Roma com esses judeus que levavam todos os dias montes de processos e montes de contendas para as autoridades romanas, chegando até César, porque veja, o próprio Paulo apelou para César, apelou para Cláudio. Na altura que Paulo chegou lá já não era Cláudio, era Nero. E então eles encheram a paciência do governador, do César, do Cláudio, do imperador. E o imperador, cansado de tanta discórdia, tanta confusão e tanta briga em Roma por causa dos judeus, decidiu expulsar todos. Tudo fora daqui.
Tem mais confusão aqui com judeu, não. Todos fora. E foi os ortodoxos, foi os messiânicos, foi tudo o que era gente judia, tudo para fora de Roma e acabou a confusão. Muito bem. Ora, a pergunta que fica no ar é a seguinte. Essas congregações que tinham em Roma, elas viviam na base do quê? Quem estava na liderança das congregações messiânicas em Roma? Você acha que eram os romanos? Você acha que eram os gentios? Ou você acha que eram os judeus crentes? Essa é uma pergunta que talvez você nunca tenha ouvido e que talvez você não saiba responder a ela. Mas eu vou dizer para você que eram judeus crentes. Os judeus saíram de Israel e propagaram por todas as nações o Evangelho. O Evangelho foi anunciado ao povo hebreu. E Yeshua disse, eu vim para os meus. Eu vim para o povo judeus. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, não fazia sentido nenhum chegar alguém em Roma e começar a dizer que agora tinha um novo rei que morreu pendurado no madeiro e que ele ia governar Roma. Isso era loucura, não era possível, ninguém ia acreditar. As únicas pessoas que estavam esperando um Messias eram aqueles que tinham as promessas da Torá, eram aqueles que tinham as promessas das Escrituras, de Gênesis até Malaquias. Não havia Novo Testamento. Paulo nunca tinha escrito Novo Testamento. Não havia os livros ainda dos Evangelhos. Não havia as cartas de Paulo. Não havia o Apocalipse. Não havia nada disso. Então só havia a Torá. E em cima da Torá, quem se debruçava em cima da Torá era o povo judeu, porque eles eram os únicos que tinham uma Torá. Não era igual hoje que você vai num supermercado, numa loja, em qualquer lugar e compra uma Bíblia e leva para casa. Na altura não existia nada disso. Existiam os rolos que eram exclusivos, propriedade exclusiva do povo judeu e que viviam dentro das sinagogas. Portanto, Paulo, quando chegava em qualquer lugar, ia aonde? Nas sinagogas. Ia mostrar para eles, dentro das Escrituras, quem era o Messias e que aquilo que estava lá, ele ia provar que as profecias bíblicas tinham se cumprido em Yeshua HaMashiach. Era essa a função de Paulo. Essa era a função de todos os judeus que saíram de Jerusalém, que saíram de Israel para evangelizar. Não fique achando que foi só Paulo que fez isso. Nós vemos no livro de Atos que tem um monte de gente que você nem sabe, nunca ouviu falar e talvez tenham feito tanta coisa quanto Paulo fez, ou mais ainda. Simplesmente não estão cartas deles reveladas aqui, mas as obras deles certamente foram imensas. Quem levou o Evangelho para Roma não foi Paulo. É o ponto a que eu quero chegar com você. Que você saiba que já havia crentes em Roma, que já havia gente que acreditava no Messias, sem Paulo nunca ter escrito nem para Roma, nem ter ido nunca em Roma. Isso é muito importante você entender, é muito importante você saber. E como é que nós sabemos isso? Lendo as Escrituras, vendo e analisando como é que as coisas aconteceram. Portanto, no ano 51 depois de Cristo, Cláudio expulsa de Roma todos os judeus. E quando o judeu vai embora, o que é que foi embora com os judeus? É evidente que foi embora com os judeus as Torás. A Torá foi embora, só eles tinham os rolos da Torá. Só eles tinham isso. E quando os judeus são expulsos, a Torá sai das sinagogas e vai com eles. E, portanto, instalou-se por completo a confusão em Roma, na igreja. Porque a igreja não tinha mais bases, a igreja não tinha mais as diretrizes, a igreja não tinha mais nada. Eles só tinham alguma coisa que falava que era Jesus, ou, na altura conhecido Yeshua, nem se falava do nome de Jesus. O nome de Jesus não existia, o nome de Jesus foi inventado muito depois disso. Mas muito. Os cristãos foram inventados muito depois disso. O que existia era um povo que estava ouvindo as Escrituras e a estudar aos sábados nas sinagogas e ia entender quem era esse Messias, quem era esse Yeshua. E pelo Espírito Santo de Deus e pelo testemunho daqueles que tinham saído de Jerusalém e que tinham levado as boas novas, esse povo que também
estava disperso pelas nações, como está prometido por Deus em todos os profetas, principalmente os judeus que esperavam no Messias se convertiam. E com eles um ou outro prosélito, mas não fica achando que eram os romanos, que eram os gentios. Não, os gentios estavam-se borrifando, estavam-se lixando para esse tal do Messias, que eles não estavam esperando nada nem ninguém. Então a primeira igreja que foi consolidada foi uma igreja inteiramente judaica, absolutamente judaica, com um ou outro gentios de permeio, mas a base da igreja eram judeus. Portanto, essa fé começou a ser alicerçada em Roma, e quando Cláudio determina que todos vão ter que sair, os judeus, essa fé continuou com os gentios, mas de uma maneira completamente desconcertada, de uma maneira completamente errônea, de uma maneira completamente aleatória, sem bases nas Escrituras. Eles apenas sabiam aquilo que eles tinham ouvido até então. E a partir dali foi uma mistura muito grande de paganismo que entrou na igreja. Porque os judeus saíram, mas outros assumiram, aqueles que já estavam na fé, mas que ainda estavam muito verdes, ainda não tinham a essência. E então se gerou em Roma um paganismo dentro da igreja. O paganismo chegou dentro da igreja. E é desse paganismo que Paulo vai tratar na carta dele, que ele escreve para os santos que ficaram em Roma. Na verdade, os santos saíram de Roma, porque a Bíblia, quando faz alusão aos santos, é o povo de Israel, o povo judeu, o povo separado, são os santos separados por Deus. Então, nós vemos que quando Paulo se encontra com Áquila e Priscila, lá no capítulo 18 de Atos, está lá escrito que Cláudio tinha expulsado os judeus de Roma. Paulo fica com eles, ensina eles um pouco melhor sobre o que são as Escrituras. Eles ficam em Éfeso e nós vemos que eles eram pessoas mais entendidas, porque eles em Éfeso aconselham Apolo. Apolo era um homem fervoroso, conhecia as Escrituras, mas não conhecia bem ainda essa questão do Espírito Santo de Deus e de Yeshua. Então Áquila e Priscila tomaram ele de lado, explicaram a ele melhor o que era isso. Eles eram pessoas mais entendidas porque eles já tinham estado com Paulo, eles também tinham se inteirado mais sobre essa situação, eles eram líderes em Roma. E depois nós vemos que eles voltaram para Roma. Quando